Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Antes da gente mencionar um pouquinho a questão de Filadélfia, né, e Laodiceia, deixa eu só mostrar para os irmãos um outro ponto muito interessante que nós temos que ver aqui. São 7 igrejas, eu disse para os irmãos, se nós quisermos ter um bom conhecimento de toda a história da Bíblia, nós precisamos conhecer 7 igrejas, 7 festas, Israel, e as 7 parábolas de Mateus 3, né? Então, um relacionado com a igreja, outro relacionado com o judeu e outro relacionado com o gentio. Tá vendo? Se você tiver esse conhecimento, você vai descobrir que nessas 7, vamos ver se a gente... nessas 7, veja, como é que como é que as 7 igrejas, né? Esses 2 são seus? Não. Como é que essas 7 igrejas são, como é que elas são divididas? O quadro é sujo. 7 igrejas. Os irmãos vão descobrir que elas são divididas de que maneira? 3 e 4 ou 4 e 3? 3 mais 4, né? E as 7 festas são 4 mais 3. E as 7 parábolas. Não dá nem para os irmãos lá atrás ver. Estou nem escrevendo. As 7 parábolas são divididas de que maneira? Vocês vão vendo? 4 mais 3 ou 3 mais 4? Semeador, o joio, grão de mostarda e fermento. Aí Jesus saiu dali e voltou para casa. Então 4 e mais 3. Então veja bem, quando você tem o 7, que é 3 mais 4, 4 mais 3 e 4 mais 3, quando você tem 3 mais 4, a situação vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar, porque você está partindo do que é de Deus para aquilo que é do homem. Porque o 4 significa o mundo, não é isso? 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Quando você tem 4 mais 3, significa que vai melhorar, ou seja, a situação do povo de Israel vai ser levantada. Eles estão agora exatamente entre a festa de Pentecostes, que foi o nascimento da igreja, eles rejeitaram a Jesus, e as trombetas. Quando a trombeta começar a ser tocada, o que vai acontecer? Vai ajuntar o povo de Israel. Então essa festa ainda não teve cumprimento. Depois vem a festa da expiação, que é o arrependimento deles, a volta deles para o Senhor. E depois o tabernáculo, que é o milênio. Os irmãos estão vendo? É claro. Então, já se cumpriram 4 festas. A Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Essas 4 festas já se cumpriram. Então, se é 4 mais 3, então significa que vai melhorar. As parábolas também são 4 mais 3, indicando que o Senhor Jesus vai estabelecer a vontade dele aqui na terra. Você tem as 4 primeiras, mas depois você tem o tesouro, você tem a pérola e você tem a rede, que foi lançada no mar. Então a situação vai melhorar. Agora, irmãos, nós podemos descobrir, e tem uma maneira de nós sabermos exatamente nas 7 igrejas, que o Espírito Santo, ele dividiu para nós essas 7 igrejas dessa maneira, em 4 mais 3, ou 3 mais 4,
desculpe, 3 mais 4. Há uma maneira, vamos ver, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, preste atenção, nós vamos ler só uma parte de cada versículo, mas preste bem atenção na palavra, quem tem ouvidos e ao vencedor, ok? Verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O vencedor, vendo? Capítulo 2, verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Agora, vamos partir para a quarta, Tiatira. O verso 26. Ao vencedor, verso 29, quem tem ouvidos? O que é que mudou? A ordem foi invertida. Tá certo? Nas 3 primeiras, o que é chamado primeiro? Quem tem ouvidos, tá vendo? Ou seja, até a terceira, até a época de Pérgamo, o Espírito Santo estava convidando toda a igreja para voltar. Mas a partir da quarta, ele inverteu a ordem, dizendo, não há mais possibilidade de toda a igreja voltar para o propósito de Deus. Os irmãos entenderam? Aí houve uma inversão. Irmão, não pense que isso é uma coisa à toa, porque o Espírito Santo é perfeito. Tá? Ele é perfeito quando ele escreve a palavra de Deus. Não é Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago. É o Espírito Santo. Tá certo? Essas coisas são sérias quando nós tratamos com elas. Não é brincadeira isso. Isso mostra realmente a inspiração da palavra de Deus. Está entendendo? Porque você vê que há uma divisão, na própria história da igreja, há uma marca entre 3 e mais 4, sem dúvida nenhuma. Mas na palavra de Deus também tem. Aí você vai descobrir, olha, quando chega em Tiatira, mudou, veja em Sardes. Verso 15, verso 5 e verso 6. O vencedor, mencionado primeiro. Verso 6, quem tem ouvidos. Depois, Filadélfia. Verso 12. Ao vencedor, e depois quem tem ouvidos. Laodiceia, 21, 22. Ao vencedor e quem tem ouvidos. O que quer dizer isso, irmão? Se agora, a partir da quarta igreja, que é a igreja católica, o Espírito Santo apenas ele diz ao vencedor primeiro, e depois quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que significa isso? Só aqueles que são vencedores vão conseguir ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. O mundo está entendendo? Então, irmão, olha, hoje há uma coisa que não é clara para muitos cristãos. O Evangelho hoje está voltado para a necessidade do homem. Está vendo? E isso é problema. Porque o irmão sabe, quando Jesus lá no Getsemane, ele orou dizendo, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, não é porque ele estava fugindo, não, irmão. De jeito nenhum, se você disser uma coisa dessa, isso é uma ofensa. Porque ele disse, ninguém tira a minha... Ele não tira o que dele? A minha vida. E o que ele faz? Eu dou a minha vida. Ele não morreu como nós morremos. A pessoa foi lá e falou, nós vamos matar o Filho de Deus. Eu falei, não, você não pode me matar. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero morrer. No momento que ele disse, está consumado, acabou a obra da redenção, aí ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está vendo? Ele não morreu como nós morremos, que a morte vem e acabou, não tem como lutar contra ela. Não, ele entregou a vida dele. Então, irmão, o que ele estava fazendo lá? Naquela hora que ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Irmão, uma coisa muito profunda. Ele estava dizendo, Pai, se a sua vontade ainda é que eu morra na cruz, eu quero morrer na cruz. Mas se a sua vontade mudou, e o Senhor não quer que eu morra na cruz, toda a humanidade pode ficar perdida. Eu quero obedecer a sua vontade. Não vão estar entendendo? A vontade de Deus, o trono de Deus, vão estar acima de todas as coisas. Acima de tudo. Está vendo? Então, hoje, a igreja está voltada hoje para simplesmente o evangelho das ofertas, como diz o irmão Ortiz no livro O Discípulo. É o evangelho das ofertas. Tá certo? Nós perdemos de vista que Deus está trabalhando para ganhar alguma coisa para Ele. Quando ele disse lá no início, não é bom que o homem esteja só, ele não estava falando do Adão, ele estava falando de quem? De Cristo. Não é bom que o homem esteja só, e ele vai preparar uma noiva para ele. Então, você vê, a Bíblia começa com um casamento e termina com outro casamento.
Está vendo? O que você tem no meio? É o adorno da noiva. É o preparo da noiva. Todos que, desde Adão até o final, quem for vencedor vai participar da noiva. Adão não participou da igreja, porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes, mas a noiva, ela vai ajuntar todos os vencedores de todas as épocas. É a noiva do Cordeiro. Então, irmão, hoje, uma coisa tem que ficar bem clara para nós. É se nós estamos buscando o nosso interesse, o interesse do pecador, ou se nós estamos buscando, em primeiro lugar, o interesse do Senhor. Irmão, sabe onde é que está isso nos evangelhos? Há uma parábola que ele contou dizendo assim: quem é aquele servo que trabalhou no campo, né, lá no sol, durante o dia todo, trabalhando lá na lavoura, e ele chegou em casa, e o patrão disse para ele: lava-te, cinge-te, vem sentar à mesa comigo para comer comigo. Não, senhor, não é assim não. Ele disse: lava-te, cinge-te, vem, sirva-me, e depois você come. Quem é esse que está sentado à mesa e vai ser servido? É o Senhor. Está vendo? Isso quer dizer, irmão, quando você está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando no campo dele, na seara dele, é uma coisa, mas ele quer aquela atenção que você vai dar para ele em primeiro lugar. Por que na igreja de Laodiceia ele diz que é isso que eu estou à porta e bato? Hoje os pregadores pregam isso para pregar o evangelho, mas não tem nada de evangelho aqui é para a igreja. Ele está na porta da igreja de Laodiceia, querendo entrar. E o que ele diz? Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, desculpa, não posso bater aqui não. Quando vocês ouvirem esse pum aí, você lembre. Hã? Irmão? Jesus está na porta e ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, para quê? Eu cearei com ele. E de segundo lugar, agora, quando é evangelho, é para salvar, então ele vai cear, venha, coma e beba, sem dinheiro, sem Deus. Mas aqui não. Aqui dizendo: eu quero comer em primeiro lugar, ou seja, está me faltando comunhão. Isso, irmão, isso é a igreja de Laodiceia. Está vendo? Todo mundo voltado para o povo, né? Grande. Você quer montar, como se diz, uma igreja muito grande? É só você começar a pregar que resolve problema, né? Doença, dá emprego, entendeu? E tira todo o mal, enfermidade, aquela coisa toda. Você vai ver como é que enche, lota. Não está errado, não, viu, irmão? Não está errado, não. Deus dá bênção, Deus abençoe tudo, meu irmão, mas há um desequilíbrio violento. Em você buscar o interesse do homem, olha, irmão, a igreja está caminhando a passos largos hoje para a prática do humanismo. Tudo começa com o homem, ó. O homem está aqui, ó. Tudo começa com ele, ó. Dá a volta e termina nele. Isso é errado. É por isso que Jesus, quando ele chamava a pessoa, ele não ficava alisando. Senhor, eu vou te seguir. Essa quer me seguir? Então vem cá. Ó, raposas tem covis, e ave do céu tem ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ainda quer me seguir? Mas não, hoje nós chegamos lá, nada, não tem problema, não tem dificuldade, entendeu? Você é filho do rei, eu te coloquei não por cauda, por cabeça, isso não tem nada a ver com a igreja, isso é Israel. Hoje nós estamos aqui no mundo, você vai dizer que nós somos cabeça? Uai, como é que Jesus, quando ele esteve aqui, ele foi cauda? Foi humilhado, desprezado, negado, abandonado, rejeitado, criticado, caluniado, bofeteado. Você acha que isso o que é? É verdade, ele era sempre celestial, não esqueça disso. Mas aqui, a visão que nós temos é que ele era cauda. Primeiro ele carregou a cruz, depois a coroa. Nós queremos ter a coroa? Não, irmão. Que é isso? Ele disse: o servo não é maior do que o seu senhor? Então, quando você vê esse tipo de coisa, se você está no meio, onde você vê que a prática é dessa maneira, então você deve ficar sempre com o pé atrás, dizendo: Senhor, me ajuda para mim não me comprometer. Eu não quero me comprometer. E aí, irmão, você vai ver o seguinte: olha, a bênção de quem realmente quer caminhar na vontade do Senhor. Né? Eu disse para os irmãos outro dia, né? Eu sei que para alguns irmãos que me ouvem aqui, eu sei que é difícil para eles entender essa colocação minha. Para você praticar Filadélfia é muito difícil. Aí alguém pode até pensar que não é, não. É difícil. Muito difícil, sabe por quê? Realidade mesmo espiritual, de você amar o irmão, amor fraternal, você praticar esse amor fraternal com ele,
entendeu? E você conseguir falar a língua do seu irmão que não fala a sua. Um irmão que tem entendimento, tem doutrinas, pensamentos diferentes do seu, mesmo assim você ainda querer falar a mesma língua dele, não é fácil. Mesmo você tentando fazer isso, você ainda vai encontrar oposição. Você vai encontrar oposição, você ainda vai ser perseguido. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu acredito, irmãos, olha, que realmente Deus quer que haja um testemunho nesse mundo com respeito a Filadélfia. Eu acredito que o Senhor, assim como Ele tem um testemunho na Igreja Católica, porque lá dentro tem pessoas, quem está escrito aqui, está escrito que tem pessoas salvas dentro da Igreja Católica Romana. Tá? Tem. Assim também, ó, o protestantismo daí, cheio de gente que não é convertido, mas a grande maioria são nossos irmãos aqui, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, nós criamos um livrinho chamado Hall de Membros, que não é esse aqui não, viu? Nós temos o Hall de Membros. Então, quantos membros tem na sua igreja? Aí vamos lá, tá. Mas esse aqui confere com o livro da vida? Negativo. Nunca, jamais, em tempo algum. Tá vendo? Esse aqui é sempre maior do que o livro da vida. Sabe por quê? Ele é maior no sentido que tem nome aqui que não está lá. E ele é menor no sentido, ele não tem nomes que estão lá. Tá vendo? Então, irmãos, olha, para você ter essa prática de Filadélfia, tá? É uma revelação que o Espírito Santo te dá no mesmo nível, a mesma categoria de que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. É o mistério de Deus é Cristo, mas o mistério de Cristo é a igreja. Tá vendo? Não tenha dúvida que se você tem apenas o conhecimento de Cristo como Filho de Deus, você não tem a revelação toda, você tem 50%. É muito importante. É a maior revelação que Deus pode dar ao homem, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi isso que ele falou com Pedro. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, o sangue que te revelou, mas o que é? Cristo é o mistério de Deus. Mas quando ele disse assim, eu também te digo, que também é esse, irmão? O que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, o meu pai te disse, por revelação, que eu sou Cristo. Eu também te digo, o outro lado que você não conhece. Tu és pedra e você faz parte da minha igreja. Ou seja, a igreja é o mistério de... Só ele pode revelar. Irmão, tá vendo? Então, irmão, isso não é alguma coisa que você coloca simplesmente numa placa. Isso não é alguma coisa que simplesmente se refere a um lugar onde você reúne. Lamentavelmente, quantos irmãos do Brasil e no mundo, eles acham que é isso. Ah, não estou bem na denominação, porque estou mal com o pastor, estou mal com meus irmãos, e lá está cheio de erro, está cheio de, de coisa errada, não sei o quê. Aí sai de lá e vai reunir com os irmãos. Aí quando ele coloca o pé lá dentro daquele lugar que não tem placa, ele, agora estou na Filadélfia, negativo. Não acredite nisso, porque isso é falso. Filadélfia você tem que provar. Você tem que provar que você é de Filadélfia quando você ama seu irmão, independentemente da sua posição. Onde quer que esteja. É seu irmão? Está em pecado? Vai lá e fala com ele. Mas se ele disser que é seu irmão, então você tem que crer que é seu irmão. E ponto final. Irmão, sem dúvida nenhuma. Muito difícil praticar isso hoje, por causa da grande mistura que nós temos. Por isso nós precisamos do espírito de discernimento. Precisamos do Senhor para nos mostrar. Tá certo? Daquelas pessoas que são enganadores, que entram, muitas vezes, vêm lidar conosco, a fim de nos tirar, de nos trazer prejuízo. Nós temos que orar. Pedindo ao Senhor que nos mostre. E não pense que ele não mostra, não, ele mostra. Uma vez um rapaz dormiu na cama da minha filha com doença venérea. Na cama da minha filhinha de 3 anos de idade. Simplesmente porque eu não quis obedecer ao Espírito Santo dentro de mim, falava, não deixe, não aceite na sua casa. Aí alguém chegou, não, ele é novo convertido, trouxemos lá de Brasília, ele veio para a conferência e vai ficar na sua casa. E o Espírito Santo, não, aqui dentro. E eu obedeci. Eu não obedeci, desculpa. E ele foi para a minha casa e dormiu. Os irmãos que eram médicos querendo olhar o que ele tinha, ele não quis mostrar, estava com doença venérea. Deram uma injeção antitetânica nele, ele suou tanto de noite que de manhã o lençol parecia que tinha passado dentro de uma máquina de lavar. De suor, molhou o colchão da menina, tivemos que colocar na parede, do lado de fora para poder secar. E ele foi embora para a conferência lá em São Paulo, chegou lá, roubou de todo mundo.
Irmão, hoje quando você abrir o coração, porque é irmão, tem que verificar. Não pense que é incredulidade, não. Você tem que examinar por causa da grande malandragem que existe hoje. Não pode abrir o coração de qualquer maneira, não. Filadélfia não é isso, não. Tá? Tem que vigiar, tem que primeiro saber, não, quer saber quem é você, de onde você vem. Né? Vai chegar, eu vou dormir na sua casa, né? Isso aconteceu uma outra vez quando eu estava em Mãe Mirim. Chegou um rapaz lá, porque eu venho da Igreja Bautista de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e não sei o que e tal, e com aquele castelhano. E o Espírito Santo falou comigo, não aceita, não. Ainda deixei ele cantar um corito para os hermanos. Ainda deixei ele cantar um corito lá na frente, lá na reunião de quarta-feira, e eu fechei o coração e os irmãos tudo em cima de mim. Né? Pastor, você não pode falar coisa, você não tem amor. Na minha casa não dorme. Ponto final. Eu obedeci ao Espírito Santo. Uma semana depois ele foi preso pelos detetives lá em Manhuaçu, na cidade pertinho de Manhumirim, entrando no quarto de uma prostituta na zona boêmia. Quando ele estava entrando, quando ele pôs o pé lá dentro do quarto, aí o detetive, vem cá, missionário. Mesmo assim, vem cá, missionário. Aí foi examinar o que era. Era um marinheiro escolado que falava espanhol, inglês, alemão, francês, falava tudo. Aprendeu a linguagem dos crentes e ia dando cano para todo mundo, todo lugar que ele passava. Um salafrário, marca maior. Tem nada de Jesus na vida dele. Irmão, olha, o que o Senhor quer mostrar para nós aqui, tá certo? É muito sério, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso texto aqui da Filadélfia. E eu pediria aos irmãos o seguinte, pelo próprio conhecimento, da minha própria experiência, tá? Da minha própria experiência, não quero absolutamente induzir nenhum irmão absolutamente. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, é que Filadélfia é alguma coisa aqui dentro, no seu espírito, no seu coração. Essa é a primeira coisa. Se você não tiver esse aqui, não adianta qualquer outra que você queira ter. É falso. Tá certo? Você vai continuar no mesmo lugar que você está. Mas se Deus realmente fizer uma mudança aqui dentro, trouxer essa revelação para você, você vai ver que realmente é maravilhoso isso. E é importante. Vou te mostrar por que é importante isso. Você ter esse coração. Você pode ter um coração, digamos que está no nosso meio alguém que ainda congrega dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa pessoa pode ser um vencedor perfeitamente. Porque está escrito na palavra de Deus. Tem uma promessa e tem uma chamada, não só que ele é salvo, mas ele ainda pode ser um vencedor. Ok? Ele pode ser um vencedor. Irmão, não julgue, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como ele vê. Tá? Muito cuidado com isso. Né? Mas é importante que você saiba isso, que é alguma coisa aqui dentro. Ok? Então vamos ver só um pouquinho aqui. Eu disse para os irmãos que de toda a revelação que nós temos, no capítulo 1 das 7 igrejas, a revelação que é dada a Filadélfia não está no capítulo 1, não é isso? O que significa isso? Nós dissemos o seguinte, a revelação que foi dada do Senhor Jesus no capítulo 1, né, em 10 pontos, ela aparece nas 7 igrejas. Ele vai cobrar um pedacinho daquela revelação em cada igreja. Está vendo? Ele apareceu lá com uma espada que sai da boca, a espada de 2 gumes. Onde é que aparece? Na igreja em Pérgamo. Porque a igreja está casada com o Estado, então a espada é para separar os dois. Está vendo? Mas, irmão, em Filadélfia não está no capítulo 1. Não está. O que significa isso, irmãos? Eu disse para os irmãos, as únicas duas que estão no nível que é em cima, qual que é? Esmirna e... A Esmirna já passou, não está mais aqui. Então hoje nós só temos uma opção, é Filadélfia. E eu disse para os irmãos, em primeiro lugar, no coração e no espírito. Aí depois Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Então veja bem, essa revelação é uma revelação especial. Ela é especial. Veja. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Alguns irmãos dizem que isso aqui nos fala de autoridade, porque fala de chave, de abrir e fechar. Eu acho que está incluído isso.
Mas será que o que o Senhor Jesus está buscando na igreja de Filadélfia é autoridade, irmão? Será que a coisa principal é autoridade? Não, eu não creio que seja autoridade. Eu acredito que a autoridade aqui está incluída. Os irmãos sabem, o que é autoridade, irmãos? A autoridade, ela é baseada na vida, nunca na posição. A pessoa que tem autoridade apenas na base da posição não consegue ser obedecido. A pessoa, principalmente estamos falando das coisas espirituais, a verdadeira autoridade ela é baseada na vida. A pessoa respeita o outro irmão, respeita a outra irmã por causa da vida do Senhor que aquela pessoa tem. Se ele não tem isso, não adianta. Pode gritar, pode espernear, pode espumar, e não será ouvido. Está vendo? Então acredito que está incluído, mas aqui quando ele diz, ele colocou uma porta, está vendo? Desculpa, que tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Está vendo? E ele diz ainda, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha, irmão, eu disse para você o seguinte, se os irmãos quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito do que aconteceu com os irmãos lá na Inglaterra, você precisa ler pelo menos aquele escrito do irmão Mi, né? da ortodoxia da igreja. Lá ele fala, parece que é o que ele se detém mais para falar sobre a igreja de Filadélfia. É o maior capítulo do livro. Você vai ver o que Deus deu para esses irmãos em 20 anos apenas. Porque depois de 20 anos eles tiveram problema. Eles entraram em choque e começaram a dividir. Ou seja, Filadélfia também foi. O testemunho de Filadélfia deles, ó. Mas não significa que lá dentro ainda continua tendo irmãos que ainda têm o coração de Filadélfia. Eu acredito que aqui, irmão, é oportunidade. O Senhor abre a porta e ninguém fecha, tá? Porta aberta é oportunidade, tá certo? E ele diz ainda, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, irmão, guardar a palavra do Senhor, tá vendo? Aqui uma coisa séria, né? Porque hoje quando a gente fala guardar a palavra do Senhor, muitas vezes o que a pessoa pensa que está guardando a palavra do Senhor não é a palavra do Senhor, é a interpretação dele. Tem essa dificuldade, não é verdade? Isso todos nós podemos estar incluídos, sujeitos a esse tipo de erro, de pensar que não, é a palavra do Senhor, né? Eu não aceito isso de jeito nenhum, mas tudo bem, se essa pessoa faz com toda sinceridade, diante de Deus, sem qualquer orgulho, sem qualquer vaidade, Deus vai honrar essa posição, ok? Dessa pessoa, está fazendo por ignorância. Mas irmão, guardar a palavra do Senhor, o que significa? Hoje nós lemos coisas na Bíblia que são claras para as pessoas, mas eu não posso falar isso, porque se eu falar eu vou me comprometer. Mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você lembra aquela história que eu conto daquele missionário que estava traduzindo o Evangelho de Lucas para os índios? Quando ele chegou naquele versículo do capítulo 6 que diz, quem levar o que é teu, não tornes a pedir de volta. Não lembra dessa história? E ele falou, Senhor, se eu traduzir isso aqui, acabou. Esses índios, quando eles lêem aqui, ó, é o livro do missionário, ele não pode falar nada, nós vamos lá, vamos levar tudo dele. E ele então parou, falou, eu não vou traduzir. O Senhor disse, então para aí, não traduza mais nenhuma palavra, porque essa é a minha palavra, você tem que traduzir o que está escrito aí. E ele começou a cair, não pregava, não conseguia mais evangelizar, não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia, e a semana se passava. Aí depois de alguns meses ele falou, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Foi lá e traduziu, publicou o Evangelho de Lucas e distribuiu para os índios. Primeiro dia, quando deu 5 horas da tarde, a tribo veio todinha na porta dele. Ninguém pediu licença. O cacique, né, com aquele lindo cocar, né, entrou para casa dentro e com a turma, juntou tudo, levar tudo embora, mas tudinho. Irmão, isso daí é ilustração, não é fato verídico. Naquela noite, ele não tinha nada, nem um travesseiro, nem uma coberta, nem coisa nenhuma. Aí quando ele foi deitar a cabeça, ele disse, Senhor, essa é a primeira vez na minha vida que pelo menos num ponto eu pareço com o Senhor, realmente, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Dormi em cima do soalho da fazenda, e dormiu ali sem uma coberta, sem nada, e disse, olha, eu cumpri a minha parte, o senhor tem que cumprir a sua. Sabe o que aconteceu? De madrugada, 3 horas da manhã, aquela barulhada, blá, 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 blá. Quando ele chegou, a tribo toda em volta da casa, uma noite de lua, né? Ele então foi lá conversar com o cacique, e o cacique disse, nós não poder dormir, nós trazer tudo de volta.
Imagine, irmão, hoje, se uma pessoa não crente deu um tapa no seu rosto. Plá! Não precisa nem responder, né? Me segura, gente, me segura. Nós sabemos que ele falou que é para dar outro lado. Irmão, para não dizer outros pontos mais. Sabe? Outros pontos mais. Tem um ponto aqui do Antigo Testamento que eu digo para os irmãos, se eu mencionar para vocês, deu uma guerra, desencadeia uma guerra em Belo Horizonte. E está claro, as pessoas leem uma vez e outra, né? Não posso falar. Tá vendo? Irmão, Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. De você determinadas coisas você não deve falar, porque Jesus falou, eu tenho muita coisa para vos falar, mas vós não podeis suportar. Existe algumas coisas. Mas quando você sabe que a vontade de Deus para você falar, você não fala por causa do preço que você tem que pagar, aí realmente comprometido. Não, ele diz, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Os irmãos sabem da história daqueles dois irmãos que estavam viajando uma carruagem, né? Século passado. E um deles conhecia a Bíblia como ninguém. E o outro irmão estava lá só bebendo. Mas e aquele ponto, irmão? E o irmão abria a boca e tal, derramava, né? Conhecimento espiritual da palavra de Deus para aquele irmão. Aí chegou na certa altura e falou, olha, irmão, na próxima parada ali eu vou ter que descer, então vamos despedir e tal. Quando pararam ali, aí aquele irmão que estava bebendo, eu pensei, ô irmão, eu fiquei encantado, irmão, puxa, o irmão conhece a palavra de Deus, eu fiquei maravilhado, fui muito edificado. Antes do irmão descer, me diga, qual igreja você é? Aí o irmão disse, bem, irmão, você disse que eu falei para você muita coisa dentro da palavra de Deus, você gostou porque está dentro da palavra de Deus, é isso, muito bem. Se eu te falasse alguma coisa fora da palavra de Deus, você aceitaria? Não, negativo. Então deixa eu te perguntar, dentro dessa palavra, qual é o nome da igreja? Ele pensou, falou, acho que não tem nome, né? Ele falou, pois é, dessa aí que eu sou. A igreja sem nome. Nós sabemos que tem um nome, né? Eu edificarei a singular, a minha igreja. Bom, muito difícil. Puxa vida, hoje você vê quantos nomes nós temos. Você acha que guardar o meu nome aqui, o que é? Alguém chegar e falar, senhor, você é crente? Aí você fala, eu já... minha família minha família. Não, aqui não é isso. Não. Guardar a palavra e não negar o seu nome. Veja bem. Quando alguém pergunta para você, você é crente? E você fala que você é crente, o que você está dizendo para essa pessoa? O que você está dizendo para ele? Não. Se você diz, eu sou crente, o que você está dizendo? Eu sou uma pessoa que experimentei o novo nascimento, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, meu nome está escrito no livro da vida, eu reúno com um grupo de irmãos, tá? Eu pertenço a Jesus Cristo. Aí ele diz para você assim, e de qual igreja você é? O irmão está entendendo? Porque nós não podemos praticar. É como se eu chegar e falar assim, como é que é o nome? Seu nome Joel de quê? Oliveira. Aí eu chego para ele assim, você é de qual família? Ou melhor, se eu pergunto o nome dele, qual é seu nome? Ele diz, meu nome é Joel Oliveira. De qual família você é? Tem sentido, irmão, isso? Não tem sentido. Está entendendo? Então, guardar o nome aqui, não negar o nome do Senhor, irmão, quer dizer, o nome dele me basta. Eu não preciso de nenhum acréscimo. Está entendendo? Hoje, infelizmente, irmão, nós temos que falar para as pessoas, né? Se você chegar para eu sou crente e falar, mas de qual igreja? Se você não falar, ele não te recebe muitas vezes. Porque se você disser, não, eu sou da Assembleia de Deus, não. Muito prazer e tal. De onde você é? Eu sou crente, igual. Eu sou. Vai embora. Tá vendo? Então, irmão, se você falar, eu sou crente em Jesus. Mas de qual igreja você é? Porque eu sou crente, irmão, tem que ser da igreja. Né? Muito bem, irmão. O que isso tem a ver
Eu não vou tentar explicar para os irmãos o versículo 9, né? Os que são da sinagoga de Satanás. Tem gente que aplica isso aqui com muita facilidade em cima dos outros. Eu não tenho coragem. Só vou dizer para os irmãos, o que é judaísmo? Você tem que ver o seguinte, que às vezes alguma dessas palavras aqui, elas têm um sentido simbólico para a gente. O que é? Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Então veja bem, o que é o sistema do judaísmo? Se nós formos estudar aqui. O irmão Ni diz assim, o judaísmo tem 4 pontos principais. Primeiro, sacerdotes. Ou seja, alguns são sacerdotes, outros não são. Clérigos e leigos. Uns são chamados para servir a Deus, outros não são chamados para servir a Deus. Segundo, existe uma lei de letras, repulsão de leis estabelecidas. Não vou comentar com os irmãos, tá? Terceiro, templo de pedras. Esse é o judaísmo. O judaísmo hoje existe? Negativo. Eles podem oferecer sacrifício hoje, irmão? Você acha? Judeu? Por quê? Porque só pode ser no templo, lá em Jerusalém, no Monte Moriá, na eira de Ornã, só lá. Não sendo lá, negativo. Não tem. Os sacrifícios cessaram, os irmãos lembram, de acordo com o que falou o profeta do Velho Testamento, se não me engano, Oséias. É isso? E a quarta coisa, promessas terrenas. Porque os descendentes de Abraão serão como areia do mar. Então, é da terra. Então, irmão, não faça negócio com um judeu. Né? Se você fizer negócio com um judeu, pode saber, o dinheiro está no seu bolso, vai passar para o bolso dele. Porque a promessa de Deus para o judeu é terreno. 1/3 da riqueza do mundo está na mão dos judeus. O outro 1/3 está no Vaticano. E o outro 1/3 está com nós. Aí você soma o nós, aí você sabe quem que é. Você sabe quem que é Silvio Santos? Você sabe o que é a Bravanel, não é isso? A Bravanel? É judeu. Se você for descobrir por aí, você vai ver que onde que está 1/3 da riqueza do mundo, na mão deles. Está vendo? Promessa, mas irmão, nós somos descendentes de Abraão de acordo com as estrelas do céu. A nossa bênção é celestial, não é terrena. Pode ser terrena, mas não é terrena. Não entre nessa que Deus, você é uma pessoa abençoada, que você tem que ter uma casa muito boa, um carro do último tipo, sua casa tem que ter piscina, e que você é uma pessoa que está por cima, que seus negócios estão andando tudo melhor. Não acredite nisso. Isso é judaísmo. Agora, irmão, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Você sabe o que é isso? Isso é o quê? A grande tribulação. Agora, irmão, preste bem atenção. Essa promessa aqui é dada para todas as pessoas que se encaixam dentro da igreja de Filadélfia. Você está entendendo hoje o que nós queremos dizer? Que dentro dos cristãos que existem no mundo hoje, você tem alguns que se denominam cristãos de Tiatira. Cristãos o quê? Católicos, apostólicos, romanos. Você tem um outro grupo que pertence a Sardes, certo? Que se denominam protestantes. Você tem um outro grupo que é Filadélfia. O que é esse Filadélfia? São pessoas que podem estar dentro de Tiatira, pode estar dentro de Sardes e pode estar dentro de Laodiceia. Que a chamada é para eles. Está entendendo? Mas você pode encontrar também um grupo de irmãos, às vezes, numa cidade, que eles querem estar numa posição bem separada de todo mundo, para dizer, nós queremos estar na posição de Filadélfia. Ok? Irmão, entendeu? É que algumas pessoas, o que acontece? Eles saem da igreja católica, eles saem do protestantismo, e eles começam a reunir um grupo, tá? E isso existe, os irmãos sabem. Existem muitos grupos, muitos irmãos que estão testemunhando disso. Tá? Mas não quer dizer, irmão, que uma pessoa, porque ele está em Tiatira, está em Sardes, ou seja, no catolicismo, no protestantismo, ou até em Laodiceia, não significa que ele não viu e que ele não tem essa realidade do amor fraternal. Agora, irmão, essa promessa, veja, somando para todas essas pessoas, esteja ele na igreja católica, esteja ele no protestantismo, esteja ele dentro desses grupos, tá certo?
que testemunham, não é? E isso quer dizer o seguinte, que aquelas pessoas que estão lá dentro, nem todos têm Filadélfia no coração. Alguns têm, outros não. Não é isso? Assim como acontece dentro da igreja protestante, tem pessoa que é salva, tem pessoa que não é salva. Dentro da igreja católica tem algumas pessoas que são salvas, a grande maioria não é. Está vendo? Mas irmão, quando você soma todos esses aqui, o Senhor fez uma promessa. Quando vier a hora da tribulação que há de vir sobre a terra, essas pessoas serão poupadas. Você está entendendo? Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, irmão, aqui tem uma preciosa lição para nós, está vendo? É que o arrebatamento, a primeira fase do arrebatamento, vai levar só quem estiver preparado. Só quem estiver preparado. Só quem estiver preparado. Quem não estiver preparado, vai passar pela grande provação que há de vir sobre essa terra. Mas isso é sério, muito sério mesmo. Deixa eu só mostrar para você mais um ou dois lugares que a Bíblia menciona, para você ver que não há como ter dúvida disso. Jesus chamou a atenção dos discípulos em Lucas capítulo 20 ou 21. Leia comigo aqui. Lucas 21, 34. Não aconteça que os nossos corações se carreguem de ignorância, de embriaguez e dos cuidados da vida, e a repetida sobrevenha de improviso, como do laço. Veja, a quem Jesus está dizendo isso? Se você ver aqui no capítulo 21, você vai ver que o Senhor Jesus está falando com seus discípulos. No verso 7, perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? Está vendo? Ele está falando com os discípulos, como está lá em Mateus. Os seus discípulos, né, aproximaram dele lá no Monte das Oliveiras. Ele está falando com eles. Então ele disse: acautelai-vos por vós mesmos. Não está falando para a pessoa incrédula ou não crente. Ele diz: tende cuidado de vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Veja, irmão, aquele dia. Essa é uma expressão característica no Novo Testamento. Aquele dia. Está vendo? Ele disse: aquele dia vai apanhar alguns, porque ele vem repentinamente sobre as pessoas. Ok? Você pode não ter problema com as consequências da orgia, da embriaguez, mas nós podemos ter problema com o quê? Com as preocupações deste mundo, os cuidados dessa vida. O que é? Comer, beber, dormir, vestir, trabalhar. Irmão, isso está chupando o nosso tempo. Nós não temos tempo, nós não temos vida devocional. Queremos crescer espiritualmente, mas não temos como aguar, cuidar da plantinha. E o que mais que ele diz? Verso 35. Pois há de sobrevir o quê? A todos os que vivem sobre a face da terra. Não é o que está escrito lá? A hora da provação que há de vir sobre todos que habitam sobre a face da terra. É a grande tribulação. Está vendo? Aí ele diz o quê? Vigiai. Pois, a todo tempo. De que maneira? Já viu o incrédulo vigiar esperando a volta de Cristo orando? Ele não pode orar, a oração dele não vale nada. Deus não ouve a oração de incrédulo. A única coisa que Deus aceita do incrédulo é o louvor. Deus não aceita nem o sacrifício dele, nem a oferta dele, nem a oração. A oração do ímpio é abominação para o Senhor, a Bíblia diz. Então a oração aqui, quem que é? São crentes. Está vendo? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé. Onde? Muito bem, então vamos para outro lugar agora. O Espírito Santo está nos mostrando outro lugar importante. Primeiro, João capítulo 2. Não esqueça, irmão, está em pé na presença do Filho do Homem. 1 João capítulo 2. Verso 28. 1 João 2, 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Para quê?
tenhamos confiança. Não sejamos confundidos. Opa, peraí. Os que falam confundidos vão ler e depois os afastemos envergonhados. Então, os irmãos que têm a tradução aí, não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E a outra tradução, não nos afastemos envergonhados dele na sua vinda. Tá vendo, irmão? A quem João está escrevendo? Aos filhinhos. Tá vendo? 2:28. Agora, irmão, qual que é o segredo? Permanecer nele. O que é permanecer, irmãos? Fazer morada. Habitar nele. Como é que nós podemos fazer morada no Senhor, irmão? Como é que nós podemos ser achados no Senhor todo o tempo? Verso 27. Quando a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, ou seja, habita em vós, vós sois o lar dessa unção. Está entendendo? Tá vendo? Ele está dizendo, vós sois o lar da unção que é o Espírito, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, fazei nele a vossa morada, como também a unção vos ensinou. Irmão, está vendo? Irmão, eu estava dizendo para você que agora mesmo, eu posso simplesmente dizer assim, eu vou. Você sabe a que eu estou me referindo? Eu vou. É isso? Mas será que eu estou habitando, eu estou fazendo minha morada no Senhor? É bom para mim. É isso? Mas será que eu estou fazendo minha morada nele? Então aqui o segredo é esse. Outra coisa, irmão, por favor, olha, se você, abra bem os seus olhos agora para uma coisa. Quando a palavra de Deus, que é a unção que nós recebemos, ela permanece em nós, ela habita em nós, ela mora em nós, ela faz morada em nós, e nós não temos necessidade que alguém nos ensine. Não é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ok? Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Mas quando ela diz, não tendes necessidade que alguém vos ensine, é dizer o seguinte, irmão, olha, eu acho que você não deve casar com aquela moça. Cuidado, viu, irmão? Não permita que as pessoas dirijam a sua vida. Você tem a unção de Deus, que nunca erra, para te dirigir. Se você convive num grupo onde as pessoas dirigem a sua vida, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir ali, você não pode ir acolá, cuidado, porque isso pode não ser igreja, pode ser um culto. O irmão Stephen, quando nos Estados Unidos, ele advertiu uma vez os irmãos, dizendo, irmãos, tende cuidado com isso, porque você tem a unção dentro de você, e ainda que você erre, se você dobrou o seu joelho e disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, ainda que você erre, o Senhor não vai te cobrar, porque Ele sabe que você fez com sinceridade, em joelho, em oração. Irmão, nós não temos necessidade que ninguém nos ensine a tomar as decisões que nós temos que tomar. Nós podemos ter comunhão com os irmãos, é outra história. Mas esse negócio de chegar para você não deve casar com aquela moça, você não deve casar com aquele irmão, ou então você deve casar com aquela pessoa que o Senhor me mostrou. Não entra nessa não. Irmão, não entra nessa não. Sabe por quê, irmão? Isso é profecia do Velho Testamento. Por que no Velho Testamento alguém precisa receber o Espírito Santo e dirigir a vida dos outros? Porque não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo era propriedade de algumas pessoas só de alguns escolhidos. Está vendo? Por que a santidade naquela época era não é no cabelo, é não tocar em coisa morta, é não pisar em cima da sepultura, não pisar nos cadáveres, não tocar em corpo de animal morto? Por quê? A santidade é toda do lado de fora. Por quê? Porque não tem nada do lado de dentro. Lamentavelmente hoje os irmãos transferiram aquilo do Velho Testamento para cá. Não pode usar roupa curta, não pode cortar o cabelo. Está vendo? Irmão, nós não precisamos mais disso, o Espírito Santo está aqui dentro de mim. O Paulo diz, o varão ter cabelo comprido é vergonhoso. Tem um irmão que reúne lá na Dona Esmeralda, eu sou um amigo dele, né? Fiz amizade há pouco tempo com ele, e o cabelo dele cai no ombro assim, né? Eu vou chegar perto dele, irmão, seu cabelo está comprido. Ele vira para mim assim, me dá a medida. Aí eu vou dizer para ele, está escrito para o Paulo lá que o varão tem cabelo comprido, ele diz, mas me dá a medida. Tem medida? Não tem. Como é que você resolve? Aí diz assim, porque no Brasil, não tem nada de Brasil não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como é que você vai saber? Então, irmão, cada pessoa tem que entrar no quarto e ajoelhar e dizer, a unção de Deus que está em mim. Meu cabelo está comprido? Tá certo? Um irmão pode chegar com um cabelo menor do que o outro, assim, 5 vezes menor do que o outro.
O Espírito Santo diz para ele: seu cabelo está compridinho, pode passar no barbeiro amanhã. Dá uma acertadinha aí em cima da orelha. Tá certo? O outro chega lá com o cabelo aqui no ombro. Tá comprido? Não, tá jóia, seu tá bom. Não consegui entender, ué? Sabe por quê, irmão? Porque essas coisas são cobradas, sabe de que maneira? É de acordo com o tamanho que Jesus tem dentro de você. Tá certo? Você precisa... Irmão, você precisa ver o que as crianças pequenas fazem. Né? Criancinhas pequenininhas, o que eles chegam, o que eles pedem. Você viu outro dia o que o netinho foi pedir para a mãe dele dar. Não tem coragem de contar para vocês. Né? Que isso, menino? Não sabe o que está fazendo? Nem tem ideia. Nem tem ideia. Não é verdade? Mas nós queremos que um bebezinho em Cristo que não sabe de nada, né? Que ele tem que agir como um adulto. Não, no Espírito Santo ele respeita. Há coisa na Bíblia que está clara: é pecado, é imoralidade, é feio, ponto final. Mas há coisa que você não sabe como essa do cabelo. Isso na Bíblia chama-se um princípio. Então, irmão, olha, muito sério. Se nós queremos estar preparados aqui, ó, tá? Dentro desse espírito de Filadélfia, ele disse: a hora vem e você vai ser guardado, tá certo? Mas você, para ser guardado dessa hora da provação, tem um segredo: é que você deve habitar em Cristo. Quando ele der início à parúzia dele, a presença dele com o seu povo, você deve ser encontrado nele. Como é que você pode fazer isso? É que você realmente consulta o Senhor, tudo que você vai fazer. Ó, irmão, também não seja exagerado, né? Aí você tem que trabalhar e de manhã você fala: Senhor, vou para o trabalho ou não? Não seja tão espiritual, né? Aí o outro irmão chega na cidade e fala: Senhor, devo entrar pelo Espírito Santo ou devo ir pela São Paulo? Na São Paulo eu posso encontrar um ladrão, no Espírito Santo eu não encontro. Irmão, não faça isso, tá? Isso aí é ser espiritual demais. É aquela história da centopeia. Você conhece a centopeia? Aquele bicho que tem 100 pés, não é isso? Aí um dia, ela andava normalmente com aquele monte, não sei se você já viu, a coisa mais impressionante. Porque movimentar 100 pés não é brincadeira. E aquela harmonia, aquela coisinha assim no chão, você vê, né? Como se fosse uma engrenagem. Mas diz que um dia alguém chegou e falou assim: escuta, ô centopeia, qual pezinho que você mexe primeiro? Ela não andou mais. Parou. Entendeu, irmão? Olha, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então corra a paciência, corra a carreira que está proposta com paciência, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, dizendo: Senhor, eu te amo, eu já estourei as pontes lá do passado, não tem jeito de voltar atrás, eu vou caminhar com o Senhor. É isso que interessa, tá? Se você tem defeito, se tem fraqueza, não importa, o Senhor vai tratar. Houve um dia que Jesus encontrou com Pedro, né? E falou com ele: Pedro, você tem peixe aí? Não, senhor, não tem peixe não. Se pescar uma noite inteira, nessa região não tem peixe. Tem não? Então tá. Então volta para lá, vai para o mar alto, lança suas redes e vocês vão pegar peixe. Ele disse: trabalhei aqui a noite inteira, sou pescador, sou experimentado, você entende muito bem de pregação, de coisa celestial, mas de peixe você não entende nada. Tá bom. Foi em alto mar, chegou lá, jogou uma rede. Quando puxou, não cabia. Tá enchendo o barco e aí gritou pro pessoal da praia: socorro, velho. Acionaram outro barco, né? E, no Feijão, né? Porque lá naquela época não tem motor, né? Corre, gente, porque senão nós vamos perder a pescaria aqui. Aí encheu. Quando voltaram, aí Pedro fez uma declaração pro Senhor. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmão, preste bem atenção nessa oração. Ele disse: afasta-te de mim. Ele não disse: eu vou me afastar de ti. Entendeu? É. Tá vendo? Irmão, esse é o verdadeiro espírito daquela pessoa que diz: Senhor, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Tá? As pontes estão todas estouradas lá atrás, não tem como voltar. Eu já estourei. Explodi tudo. Eu quero caminhar com o Senhor. Então, se o Senhor afastar de mim, eu sei que o Senhor não faz nada errado, porque eu sou um homem pecador. Tá vendo? Mas ele disse: eu vou continuar atrás. Tá vendo? Vou continuar atrás. Bom, esse é o segredo, né? Então, infelizmente, alguns irmãos acham que nós vamos ter uma vida, desde o início da nossa carreira cristã, nós vamos ter uma vida de vitória, sem problema, irmão.
Se isso acontecesse, nós seríamos as pessoas mais antipáticas do universo. Eu não tenho erro. Eu não toco, não pego. Não toco nessa coisa. Chegar um leproso ali, pegar no leproso, eu pego o leproso. Tá vendo? Mas se você passou e bebeu daquela água, se você sabe o que é pedir perdão, muitas vezes dentro do seu quarto, dizendo, Senhor, que vergonha, Senhor. Pode de mim? Bem que eu posso fazer uma coisa dessa? Mas eu não vou fazer mais. Aí uma semana depois você volta lá outra vez e fala a mesma coisa. Se você passa por isso, tá vendo? O dia que o Senhor realmente te der a vitória, te der a libertação, que você aprender que o pecado não pode mais te dominar, aí quando você vê um irmão que está passando por aquela situação, você vai lá, ajuda, você é paciente, misericordioso para com ele. Sabe o que é isso, irmão? Só quem pode ser pastor é quem entra pela porta das ovelhas. Não esqueça disso. Sabe por que hoje os pastores não têm sucesso, na grande maioria? Porque eles não entraram pela porta das ovelhas. Nunca aprenderam a ser ovelhas. Então, irmão, graças a Deus, quando você está debaixo de um ministério, que aquela pessoa passou por todo tipo de problema que você está passando e que você vai passar. Porque quando ele chega perto de você, o Senhor diz, ó, lembra da sua vida. Porque não é assim que a gente esquece. Nós queremos tratar os nossos filhos, quando são pequenininhos ou adolescentes, perfeito. Mas nós esquecemos de olhar quando a gente era da mesma idade deles. Tá vendo? Então, irmão, olha, hoje nós estamos aqui vivendo exatamente, irmão, nesse tempo, nesse período, entre o quarto e o quinto selo. Arrebatamento, irmão, pode acontecer a qualquer momento. Não tem nada para ser cumprido. Absolutamente nada, nada, nada. Tudo que é profecia para ser cumprida depende do arrebatamento dos vencedores. Depende do arrebatamento dos vencedores. Só depois que isso acontecer é que vai aparecer o templo lá em Jerusalém, entendeu? De Israel. É aí que Israel vai fazer o pacto com aquele rei que vai surgir. E o anticristo lá, 3 anos e meio depois do pacto. Antes disso, irmão, nada. Porque a única coisa agora que está diante de nós é arrebatamento. Não pense em outra coisa. Não há mais nada. Não pense em avivamento, que a igreja vai ser... Não, isso não está na nossa conta. Está na mão do Senhor. Se Ele quiser, Ele vai avivar. Mas não é a nossa preocupação. Nossa preocupação agora é dizer, Senhor, eu quero estar preparado para aquele dia, para não ser apanhado